Olha, desde logo uma mensagem que é muito característica de Portugal enquanto país com uma vocação universalista, um país que muitas vezes é considerado pequeno na dimensão, mas é muito grande na capacidade de poder dar contributos positivos nos grandes palcos internacionais, nas organizações internacionais, e estamos a fazê-lo em vários pontos, quer na Europa, na União Europeia, quer aqui nas Nações Unidas, na NATO, e sempre com uma mais-valia que eu reputo muito importante, que é a nossa relação com a comunidade que fala português. Nós juntos, de facto, somos um ator internacional com grande valia. No caso português mais particular, Portugal é um país que, felizmente, tem uma diplomacia com muita reputação. Eu tenho, como Primeiro-Ministro, a satisfação de estar a verificar em várias ocasiões não só a qualidade dos nossos diplomatas, como o reconhecimento que eles têm por parte dos outros países e, portanto, como grande construtor de pontes que fomos sempre, de aproximar povos, de aproximar valores, de defender os direitos humanos, de defender a paz, de defender políticas de segurança, mas também de estarmos ao lado das grandes transformações, estarmos na linha da frente da proteção do ambiente e, portanto, da gestão das alterações climáticas, de cuidarmos de um grande património que ainda por cima diz muito a Portugal, que é o mar, os oceanos. Hoje mesmo já tive a ocasião de estar numa conferência precisamente sobre essa matéria. Portanto, Portugal é um país que tem uma vivência de 9 séculos de história espalhada por todo o mundo que, porventura, sem querer estar aqui a ser pretencioso do ponto de vista da nossa nação, mas que, porventura, é um capital que está ao serviço da comunidade internacional e que muitas vezes tem produzido bons resultados. Não posso deixar de referir que, nesta ocasião, ainda de uma forma muito especial, porque o secretário-geral das Nações Unidas é português, está no seu segundo mandato. Nós já tivemos, ao longo da história, um presidente da Assembleia Geral, Diogo Freitas do Amaral, já tivemos em 2 ocasiões participação como membro não permanente do Conselho de Segurança e estamos agora a alavancar a nossa candidatura para que no biénio 2027-2028 Portugal possa tornar a ser um membro não permanente do Conselho de Segurança. A candidatura está assente, eu até posso dizer, nós estamos em campanha eleitoral, no sentido em que temos falado com vários países. Acabei agora mesmo de ter uma conversa com o Presidente da República Centro-Africana e temos aproveitado para tentar sensibilizar, numa competição que é difícil, numa eleição que é difícil, de sensibilizar os nossos parceiros para as vantagens que podem ter com a nossa participação. Nós temos um lema que é prevenir, cooperar e, finalmente, dar proteção, portanto, proteger, como uma expressão daquilo que nós podemos fazer, que é prevenir atrocidades aos direitos das pessoas, aos direitos humanos, prevenir focos de guerra, prevenir focos de conflito desnecessários, prevenir as consequências do pouco cuidado com o nosso ambiente, com os nossos oceanos, com a nossa riqueza natural, cooperar, aproximar, juntar e proteger, intervir nos teatros onde é necessário a presença das Nações Unidas, a presença deste coletivo para ajudar os países a enfrentar os seus problemas, numa atitude que é uma atitude de multilateralismo, de revitalização deste conceito em que nós ganhamos mais quando conseguimos ter uma visão multilateral e não apenas bilateral nas nossas relações. Nós também temos, naturalmente, na nossa política externa, uma relação bilateral com todos os nossos parceiros em várias geografias, mas esta política multilateral é aquela que dá ao mundo mais segurança, dá ao mundo mais condições de valorização
da dignidade das pessoas e, portanto, dá ao mundo também a oportunidade de nós podermos ser mais justos, de termos uma sociedade mais equilibrada, de combatermos a pobreza, de combatermos os fenómenos extremos de violação dos direitos humanos. De facto, lamentavelmente, eu não tive a ocasião de estar tanto tempo quanto inicialmente estava previsto nos trabalhos desta Assembleia Geral e nos vários fóruns onde tínhamos previsto intervir. Naturalmente que o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que é o número 2 do Governo, esteve em minha representação até o dia de hoje e hoje acompanha-me no decurso dos trabalhos de hoje e da manhã. Isso aconteceu pelo flagelo dos incêndios florestais que assolaram Portugal na passada semana e que são uma boa oportunidade para nós exatamente fazermos o que está subjacente à sua pergunta. Em primeiro lugar, possamos ter um ordenamento do território mais equilibrado, possamos ter uma conciliação entre os valores ambientais, entre as consequências das alterações climáticas e a proteção do território e do meio ambiente. Eu sou daqueles que entende que nós não devemos ser fundamentalistas da proteção ambiental, porque não há proteção ambiental sem pessoas e sem economia. E essa é uma lição que também tiramos dos incêndios portugueses, é que as áreas onde nós temos os problemas maiores, mais delicados, são áreas que normalmente estão abandonadas, ou seja, que têm poucas pessoas, pouca atividade económica e que, portanto, ficam mais à mercê, seja de fenómenos naturais, seja mesmo de fenómenos criminais que muitas vezes são os detonadores desses incêndios. Por outro lado, eu quero aqui já agora aproveitar a oportunidade para agradecer de uma forma muito sentida o apoio que tivemos da União Europeia, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, em especial de 4 países, a Espanha, a França, a Itália e a Grécia, e também do Reino de Marrocos. Portanto, não apenas na frente europeia, também na frente africana. Os nossos vizinhos foram muito prontos na disponibilidade para nos ajudarem e tivemos disponibilidades de outros países da Europa e de fora da Europa que se prontificaram, se fosse necessário, a poder dar-nos uma ajuda. Aquilo que eu posso dizer das duas circunstâncias, a ocorrência do fenómeno e depois o seu combate e a ajuda internacional, é que vale a pena efetivamente nós olharmos para as questões do clima, para as questões do ambiente e também da sua relação com a economia e com a vida humana, com a ocupação do território. E é uma reflexão que Portugal está hoje em condições de poder partilhar com outros países, naturalmente também, como tem acontecido nos últimos dias, partilhando algumas experiências, até no combate aos incêndios, que hoje, noutros continentes, inclusivamente, têm sido desenvolvidas tecnologias, estratégias de combate. Tudo isso é uma situação que nós acompanhamos. Infelizmente, perdemos a vida de 11 compatriotas, embora relacionado com o combate propriamente dito, tenham sido 5 as vítimas mortais, mas depois há aqui alguns danos colaterais com episódios não relacionados com os incêndios, mas enfim, no perímetro desse acontecimento. Tivemos grandes prejuízos do ponto de vista da habitação, com muitas famílias a ficarem sem teto, e ficámos também com os prejuízos decorrentes de empresas, fábricas que foram consumidas pelas chamas e, sobretudo, talvez o impacto ainda maior de todos, a nossa agricultura, o nosso setor primário, ficou largamente penalizado para, enfim, uma recuperação. A última nota, já agora, dizer-lhe, aproveitando de estar aqui, que fomos para o terreno logo no primeiro dia, já com uma estratégia de apoio para com todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios, para que possam recuperar rapidamente as suas vidas e possam seguir em frente. Temos uma equipa multidisciplinar, que é liderada por um Ministro da Coesão Territorial, e temos já um acordo com a Comissão Europeia
uma verba de 500 milhões de euros para podermos utilizar dos fundos de coesão de Portugal para poder dar a resposta que as pessoas precisam do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista, enfim, da normalização da sua situação. Tem sido, francamente, muito favorável a Portugal o acordo de mobilidade com os países da comunidade lusófona. Eu devo confessar que nós, quando entramos no governo, vai fazer agora em outubro meio ano, fomos confrontados com uma situação muito, muito difícil no âmbito das políticas de imigração, porquanto as regras estavam muito facilitadoras, de uma forma generalizada, e nós herdámos 400 mil processos pendentes no âmbito do acolhimento de imigrantes. E, portanto, estamos a falar de muitas pessoas que entraram em Portugal e que não tinham a sua situação regularizada. A nossa política foi, vamos regulamentar mais para valorizar a dignidade das pessoas, para as pessoas estarem seguras, para as pessoas não estarem na mercê de fluxos migratórios que não são apenas impulsionados pela sua vontade, são, enfim, teleguiados por interesses de redes de tráfico de seres humanos e de aproveitamento da capacidade de trabalho de muitas pessoas. Essa mensagem passou. Esta mensagem é uma mensagem geral, é uma mensagem relativamente à necessidade de nós dignificarmos as pessoas que procuram Portugal para poderem ter uma vida melhor, uma vida com o seu contributo, com força de trabalho, para poderem instalar as suas famílias, para poderem ter uma integração plena, poderem ter os seus filhos nas escolas, poderem ter uma atividade profissional tranquila, o acesso a cuidados de saúde, o acesso à educação. Tudo isso é uma política que tem, digamos, uma centralidade na pessoa. E depois há uma realidade que eu, enquanto Primeiro-Ministro, assumo, já o tinha assumido enquanto era Presidente do maior partido da oposição, e que, em alguns casos, pode até ser mal compreendida, mas eu não me importo de explicar com muita serenidade a linha da orientação política que defendo. Não há dúvida nenhuma que é muito mais fácil a integração, o acolhimento bem-sucedido de pessoas, de imigrantes, que, em primeiro lugar, procurem Portugal para cobrir, no bom sentido do termo, as necessidades de recursos humanos que nós temos, enfim, nos vários setores de atividade. É importante que as pessoas, se venham à procura de uma oportunidade, essa oportunidade esteja disponível e não que elas vão de olhos fechados à procura de uma coisa que não sabem o que é e depois ficarem completamente abandonadas. E, em segundo lugar, é também importante que tudo aquilo que está subjacente a uma integração plena possa ser mais seguro. Ora, há alguma coisa mais facilitadora da integração de alguém que vem do estrangeiro trabalhar para um outro país do que falar a mesma língua, do que conhecer a história, a cultura, as tradições, a organização do tecido social, do tecido associativo? Francamente, quando nós dizemos assim, o acordo de mobilidade dentro da CPLP favorece os cidadãos dos países que falam português face a outros, nós não estamos a fazer uma discriminação hostil aos outros. Nós estamos apenas a dizer que esta comunidade tem uma partilha de valores, tem uma partilha de cultura, tem uma partilha, inclusivamente, de comunicação através da língua, que naturalmente não pode ser esquecida. Por isso este governo não alterou, e é bom que isto fique muito claro de uma vez por todas para toda a comunidade lusófona, não alterou as regras e tenciona inclusivamente abrir mais capacidade nos nossos postos consulares para que as respostas aos pedidos de visto sejam mais rápidas e para que a mobilidade possa ser mais célere também. Portanto, ao dizer isto, eu não estou a fechar a porta a pessoas de outras nacionalidades, escusam de me vir atacar, como muitas vezes, enfim, tentam de alguma maneira insinuar com qualquer atitude mais xenófoba. Não é nem de perto nem de longe nada disso, é apenas a valorização da pessoa. Por isso eu comecei por explicar. Para nós darmos um bom acolhimento e uma boa integração,
nós temos que respeitar as pessoas, temos que contar com elas e, felizmente, hoje, no âmbito da CPLP, eu estou a tentar com vários governos, e também não tenho nenhum problema em dizer que isso também era uma estratégia que já vinha de trás do anterior governo, e boa. Estamos a estimular, dentro desta mobilidade da CPLP, que possa haver, inclusivamente, mecanismos de formação profissional nos países de origem, para que as pessoas, quando saem dos seus países e vão para Portugal, e vice-versa, se for o caso, porque nós também temos imigrantes portugueses nos outros países que falam português, as pessoas possam ter as aptidões formativas que depois têm facilidade de integração no mercado de trabalho. Nós temos, por exemplo, já um bom exemplo em Cabo Verde, com uma escola profissional que forma pessoas na área do turismo e que, quando chegam a Portugal, já têm um emprego garantido, já vão, digamos, com a sua perspectiva de vida adiantada. Estamos agora também a desenvolver isso em Angola, já falei com o presidente de Moçambique, estamos a tentar fazer isso com a comunidade de países que falam português e também temos, como ainda tive a ocasião de ver recentemente na minha visita a Angola, centros de formação profissional que, ao mesmo tempo que estão a fazer essa qualificação dos recursos humanos com vista a um eventual fluxo migratório, são também a base da formação profissional para os próprios países de origem. A comunidade brasileira é, neste momento, de uma forma, enfim, muito, muito distanciada, a maior comunidade imigrante que nós temos em Portugal. Tem exatamente a ver com aquilo que descrevi, sendo que o Brasil, dentro dos países que falam português, é, obviamente, com muita distância, o país com mais população, e, portanto, é natural também que, do ponto de vista proporcional, isso possa acontecer, mas nos últimos anos houve uma intensificação muito grande do fluxo migratório entre o Brasil e Portugal. Nós temos cooperado muito com as autoridades brasileiras e temos cooperado muito com as associações que já há de imigrantes brasileiros que estão instalados em Portugal, e as coisas globalmente, sinceramente, têm corrido muito bem. Eu vou hoje ter a oportunidade de conversar um pouco com o presidente Lula, de poder aflorar esses assuntos e outros. Ainda há pouco falávamos da língua. Tenho também investido, e o governo português, muito esforço na dinamização do ensino do português através das escolas portuguesas, do ensino do português através das escolas públicas ou não públicas dos países que têm procura de alunos para aprender português e que, portanto, é preciso que tenham um corpo docente de professores capaz e que tenham, naturalmente, depois qualidade no ensino que proporcionam. E isso acontece muito também dentro da CPLP, mas acontece fora. Ainda ontem estive numa cerimónia com a comunidade portuguesa em Miniola, que, aliás, é um município, vamos chamar-lhe assim, liderado por um português, e no âmbito das conversas nós concluímos que neste momento há 192 escolas nos Estados Unidos a ensinar português e, portanto, a procura não é só de cidadãos que falam português, é de cidadãos de outras nacionalidades que procuram o ensino do português. E até diria que não seria má altura para nós podermos dar um passo que nunca conseguimos, mas que, creio, o presidente Lula tem, enfim, carinho pela ideia, que era conseguirmos que o português fosse também uma língua oficial das Nações Unidas. Aqui, nas Nações Unidas, é o local próprio para podermos desenvolver esse tema. Da parte do governo português há disponibilidade e empenho. Sem sombra de dúvidas, isso seria uma afirmação na organização internacional mais relevante do ponto de vista da cooperação internacional, de um património que é de elevadíssimo valor em todos os domínios. Às vezes acho que nem nós próprios, portugueses, moçambicanos, angolanos, santomenses, cabo-verdianos, guineenses, timorenses, brasileiros, nem nós próprios às vezes nos damos conta do valor que a língua portuguesa tem enquanto instrumento de cooperação, enquanto instrumento de valorização formativa, cultural, profissional e valor económico. Não vale a pena também ignorarmos isso. O valor
que nós temos enquanto uma grande comunidade que no mundo pode ter uma palavra a dizer nas grandes decisões que impactam o nosso futuro.